Bem-vindos a mais esta aula de matemática, hoje falando de geometria analítica e como calcular o perímetro de uma figura num plano cartesiano. Nós vamos hoje aprender a calcular o perímetro do triângulo, que é a mais fácil de todas as figuras geométricas. Então vamos lá, trocar de tela. Primeiro exemplo, está aqui a pergunta. Então, aqui nós temos a pergunta: determine o perímetro da figura entre os pontos. Aqui caracteriza a gente já que tem, como é uma figura, um triângulo, são três pontos, ó. Ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, vamos fazer o gráfico disso primeiro. O gráfico é normal no plano cartesiano, tá? Então, aqui, ó. Aqui o gráfico. Deixa eu colocar os pontos, ponto A, ponto B e o ponto C aqui. Ó. Professor, como é que faz? Ó, então aqui, o ponto A, gente, 1 e 2. 1, sempre o primeiro é o X, o segundo é o Y. Então, ó, 1 na linha do X, que é essa aqui, ó, a linha de baixo. O 1 está aqui, ó, e o 2 na linha do Y. Então, o 1 e o 2 está aqui. Ó. Podem ver a ligação que dá. Beleza? O ponto A. O ponto B. O ponto B, está aqui, é o 3 com o 4. Então, o 3 aqui embaixo, no X, o primeiro, está aqui, e o 4 aqui em cima. E o C, que está no ponto 2, o 2 está aqui. Esse gráfico está fora de escala, né? Isso vocês já perceberam. E o Y, ó, o segundo Y, menos 2. Então, menos 2 aqui, ó. Vou colocar as linhas de chamada agora. Então, ó, o 3 com 4. Estão vendo? Ponto B. 3 com 4. Vamos lá. Ponto C. 2 com menos 2. Aqui não deu. Vamos fazer o ponto A, então. 1 com 2. E o ponto C, 2 com menos 2. Tem as linhas de chamada. Ok? Beleza. Fez isso, primeira coisa que você vai fazer é desenvolver este gráfico aqui. Tá? Feito isso, vamos para outra tela, então. Eu esqueci de listar aqui. O que nós vamos ter que fazer para calcular o perímetro desse triângulo é saber as três medidas. Na aula passada, a gente aprendeu a calcular a distância entre o ponto A até o ponto B. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Tá? Só que, além de calcular a distância do A até o B, nós vamos calcular a distância do A até o C e a distância do C até o B. Tá? Eu coloquei CD aqui, mas é CB, desculpem aí. Vocês vão me dizer assim, professor, é bem grande, dá bastante serviço. Sim, dá tanto serviço que eu só mandei um exercício para vocês fazerem, ok? Então, não é mais do que um, é o que está aqui no exemplo, vocês vão ter que fazer lá no trabalhinho de vocês, ok? Vamos lá, então? Próxima tela. E eu vou fazer, pessoal, tela a tela, reta a reta, para vocês entenderem. Primeiro passo, eu vou construir o gráfico agora só para as posições A e a posição B. Vamos esquecer as demais retas. Só vamos pensar na reta AB. Legal? Vamos por aqui ó, as linhas de chamada. Tá? Então, ó, o B é no 3 e 4. E o A é no 1 e no 2. Tá. O que nós vamos ter que fazer agora é definir nessa aqui, para esta reta, quem é o x1 e quem é o x2. Ó. Então, o primeiro que aparece é o x1 e o segundo o x2. Beleza? Bem tranquilo. A reta tem crescimento para cá, ó, nesse sentido. E depois o y1, que é o 2, e o y2, que é o 4. Ó. Então, bem fácil, a reta cresce, né? Nesse sentido aqui. Legal, gente? Agora que tu fez isso, tu vai aplicar a fórmula. Essa formulazinha aqui, que é básica, é fácil, que nós usamos na última aula. Então, aqui nós já sabemos fazer. Vamos substituir os elementos. O x2 é o 3, o x1 é o 1, o y2 é o 4 e o y1 é o 2. Então, trocou, resolve o parênteses,
tá? Resolveu o parênteses, faz a potência, fiz a potência, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, os dois lados, soma e tira a raiz quadrada. Desta forma, você já achou a distância AB. Então, concluiu esse primeiro gráficozinho, essa primeira etapa. Tranquilo? Isso aí. Então, feito isso, vamos para a próxima tela. Na segunda tela, eu vou fazer um gráfico, pessoal, gráfico a gráfico, para vocês não se perderem, ok? Se vocês quiserem fazer um único gráfico, tranquilo, mas eu, como estou mostrando para vocês, vou fazer gráfico a gráfico, reta a reta. Dei esse trabalho para a gente fazer. Então, o ponto A e o ponto C, vocês viram, são as mesmas coordenadas que tinha lá no gráfico inicial. Ó. Então, o A está na posição 1 e 2. Essa reta é a reta AC, tá? E o ponto C está na coordenada 2 e menos 2, né? Então, aqui, ó, eu peguei só um pedacinho daquelas retas lá. E aí, eu vou fazer o que eu fiz antes. Vou achar quem é o x1 e quem é o x2. Então, ó, o primeiro e o segundo aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui na altura agora. Tu tem duas posições, esta e esta aqui. Então, esse aqui vai ser o y1 e esse aqui vai ser o y2. Ó. Tá? Sempre crescendo para cima, né? Obviamente, e crescendo no sentido aqui do maior. Ó. O 1 é menor que o 2, então ele está crescendo nesse sentido aqui. Legal? Aplica a fórmula, tá? A fórmula mesma de antes, ela não muda, só que agora você está calculando a distância A até o C. Tá? Então, você vai substituir os elementos. Então, o x2 é o 2 daqui, o x1 está aqui, o y2 é 2. O detalhe para o y1, que é menos 2, você vai trazer ele e ele é negativo. Daí vai ter que fazer o jogo de sinal aqui, né? Então, ó, deu 4, ó, menos com menos aqui deu mais. Então, vai dar mais 4. Aqui 2 menos 1 vai dar 1. Faz a potência, né, pessoal, normal. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que deu 16. 1 vezes 1 dá 1. Soma e tira a raiz quadrada. Tranquilo? Então, aqui agora nós temos a distância do ponto A até o ponto C. Já está se desenhando o cálculo do nosso perímetro. Tá? Vamos para o terceiro cálculo, o terceiro passo agora. Que é, então, a distância do ponto, aqui é o ponto B, até o ponto C. Tá? Então, vamos colocar as linhas de chamada normal, que nem a gente fez antes, né? Aqui eu estou fazendo o ponto C 2 com menos 2 e o ponto B 4 com 3 aqui. Ó. Vamos pôr mais essa. Beleza. Vamos ter que achar quem é o x1. Então, reparem que o x1 mudou. O x1, nesse caso, é o primeiro aqui, o que aparece, ó, que é o 2. Ó. Então, aqui vai ser o x1 e esse aqui é o x2. Ó. Tu tem só dois pontos na linha x. Então, aqui é o x2. Na linha y, então, tu vai ter aqui, ó, o primeiro que aparece é esse e o segundo aqui em cima. Tá? Então, assim você tem definido quem é o x1, quem é o x2, quem é o y1, quem é o y2. A fórmula é a mesma daquela. Vamos trocar os elementos, né? 3 menos 2, que é o x2 menos x1. O 4 menos 2. Faz de novo aqui o jogo de sinal. Deu mais 6, 3 menos 2 deu 1. Você vai fazer as potências, né? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. E aí você vai somar os dois elementos, tirando a raiz do 37, 6,08. A distância de C até B, então, é 6,08. Terminou, professor? Não. Porque o nosso objetivo é calcular o perímetro. E nós não calculamos o perímetro ainda. Então, vamos para a próxima tela. Para calcular o perímetro, você vai precisar das três distâncias. Então, a distância de AB foi 2,83, a distância de AC foi 4,12 e a distância de CB foi 6,08. Tu tem que somar elas três. Ó. O perímetro é a soma dos três elementos, é a medida ao redor do triângulo. Então, somando as três, você conclui que deu 13,08. Esse é o perímetro desta figura geométrica, num plano cartesiano. Ok, pessoal?
Então, essa é a primeira etapa do cálculo na geometria analítica, do cálculo do perímetro. Ok? Boa semana para vocês e até a próxima aula.